Olá, seja bem-vindo ao meu canal Seguindo o Seu Coração. Eu tô seguindo o meu. Você tá seguindo o seu? Esse canal é sobre espiritualidade, Deus, desejar o bem e fazer o bem. A gente tá aqui para evolução, né? E eu vim falar sobre a gente ouvir a voz de Deus. Tantas vezes a gente corre para um lado, corre para o outro, mas não para conversar com Deus. E na Bíblia está dizendo, orai sem cessar. Orar é o quê? É falar com Deus. Teve uma experiência que aconteceu comigo. Eu estava indo no mecânico um dia. E no meio do caminho, eu falei com um homem no posto, eu vi o carro dele era igualzinho o meu, estava muito bonito. E eu perguntei dele, onde que ele cuidava do carro? E ele me deu o endereço. E aí, no meio do caminho eu decidi ir no mecânico dele, só que eu já tinha marcado com o meu mecânico, com o outro. E no meio do caminho, enquanto eu ia para o outro mecânico, eu fui conversando com Deus e perguntando, Deus, eu devo ir mesmo lá agora? Tá certo eu ir lá com esse outro mecânico? E algo dentro de mim, Deus com certeza disse, não, vai no outro mecânico, porque eu já tinha marcado com ele. Por isso que eu gosto muito de cumprir a minha palavra. Quando você diz que vai fazer uma coisa, você tem que cumprir a sua palavra. Então, eu dei meia volta e voltei para ir no mecânico que eu já tinha marcado. E quando eu cheguei lá, o que estava acontecendo? O pai do mecânico, um senhorzinho, estava no telefone e alguém estava dizendo que a filha dele foi sequestrada. E ele estava muito ansioso e nervoso e eu dizendo, calma, isso é um golpe, isso é um golpe. Mas aquela situação aflitiva para ele, quer dizer, eu cheguei bem no momento que ele estava sendo enganado por uma quadrilha querendo tirar dinheiro dele. Então por isso que eu disse assim, naquele momento, ouvir a voz de Deus, conversar com Deus, me ajudou a ir até lá e ajudar aquele senhorzinho, porque com certeza ele precisava de um apoio, porque o mecânico tinha saído por algum motivo. Mas eu cheguei bem no momento. E logo depois chegou o mecânico e eu expliquei pra ele, ó, teu pai recebeu essa ligação e estão dizendo que sequestraram tua irmã. Eu nem tinha intimidade com eles, na verdade, só conhecia. E tudo se resolveu. Ele viu que a filha dele não tinha sido sequestrada, era realmente um golpe e ele se acalmou. Mas o fato de eu ter ido até lá e ter ouvido Deus, ter conversado com Deus, me fez ir até lá. Então, muitas vezes, eu também me pego não conversando com Deus. Então, eu proponho para você ouvir mais a voz de Deus antes de sair de casa. Conversar com Deus. Deus, está certo eu ir lá agora? É um bom momento? Porque Deus só vai falar as coisas boas para você. E se você algo sentir que não é para ir, você não tem que ir. Uma outra coisa que aconteceu comigo, quando eu perdi minha filha, eu tinha 20 anos. Eu não conversava com Deus. Mas eu acordei naquele dia e eu não queria ir para minha amiga, porque eu tinha marcado de ir com a minha amiga, passar o dia com ela, eu estava grávida, né? E ela me vê. E eu senti naquele dia que eu não devia ir. Eu disse, nossa mãe, eu não quero ir. E a minha mãe disse, fica em casa então. Mas eu já marquei com ela. Eu queria, né, cumprir a minha palavra de ir até ela. Mas nesse momento, em mim, algo disse que não era para eu ir. Eu fui teimosa e fui. O que aconteceu? Eu tive um acidente de carro. A minha filha não faleceu na hora, mas um mês depois aconteceu dela nascer e acelerou o coração dela e ela faleceu. Claro, isso estava nos planos de Deus, né? Mas às vezes a gente tem que ouvir quando Deus fala com a gente. Não vai, não vá. Deus só fala coisa boa. Deus nunca falará uma coisa para você fazer mal a si mesmo ou mal a outra pessoa. Porque tem gente que fala, mas como é que Deus fala com você? Deus fala. Você sabe quando é Deus. Deus são palavras boas, é o caminho certo, o caminho da direita. É o caminho difícil, como fala, né? É o caminho estreito. Que fazer a nossa vontade é fácil aqui na terra. Mas fazer o caminho de Deus certinho, seguindo sua palavra, né? Você tem que ser rígido com você mesmo. Lembrando que a gente não é carne, a gente é espiritual. Então é isso, eu vim falar para você ouvir mais a Deus. E é algo que eu também busco fazer,
ouvir a palavra de Deus. Fazer esse canal é um chamado que eu estava sentindo há muito tempo. Então por isso que eu comecei a fazer o vídeo. E eu sempre peço a Deus para me inspirar sobre o que eu devo falar. Então é isso, se você quer inspirar alguém a falar mais com Deus, mostre esse vídeo. E se você curtiu, deixa um like, segue o canal. E vamos juntos orar? Obrigada, Deus, por esse dia maravilhoso, por esse dia abençoado de sol. Abençoa, Senhor, todas as pessoas que estão trabalhando nesse momento, todas as pessoas que estão em seus lares se sentindo solitárias, e principalmente aquelas que estão nos hospitais, Senhor. Tira toda a dor e dê a elas a cura. Abençoa toda a minha família e todas as pessoas que estão agora assistindo esse vídeo. Amém, Senhor. Muito obrigada. Um beijo pra você. Até o próximo vídeo.